Boa noite. Boa noite. Vou apresentar. Bom, esse texto é um texto eu adorei, achei que tem muito a ver até com fatos que eu pesquiso, assim. É um texto do Sandro Botteni, Poéticas da Dor, Construção de uma Experiência Criadora. E esse texto, ele divide o texto em 3 capítulos, né? E aí ele começa ali conceituando, né? Ele fala que a experiência da sensação desagradável atesta o corpo vivo e é por isso mesmo remete à nossa ancestralidade como seres criadores e pensantes. Quanto mais se conhece sobre a dor, mais se entende sobre si mesmo. Desse modo, também pode-se dizer que essa experiência invisível constrói parte da subjetividade. Aqui ele fala que quando a gente nasce, a sensação de nascer é uma sensação dolorosa, né? Por isso que o bebê chora, ele fala isso. Então a gente já nasce sentindo dor, sentindo um desconforto, sentindo algo que é desagradável. Então por isso é algo que é ancestral, porque a gente já nasce com a dor, né? Então não tem como fugir disso. E aí, a partir dessa conceituação de que a gente não consegue fugir da dor, ele propõe pensar a dor como uma aproximação, essa sensação de uma proposta para com a arte, né? De uma potência, uma experiência criadora. Aí é onde ele divide o capítulo em 3 tópicos, que é o dor e arte, e o corpo, e a dor do espetáculo. Nesse primeiro capítulo, é um capítulo mais científico, assim, que ele traz abordagens mais científicas mesmo. E ele começa falando do filósofo sul-coreano, que eu não sei pronunciar o nome, né, o Han, e diz o seguinte: a dor é um vínculo. Quem se recusa todo estado doloroso é incapaz de vínculos. Vínculos intensivos que poderiam doer são evitados. Tudo se desenrola em uma zona de conforto paliativo. O Han, ele escreveu um livro que é famoso, que é A Sociedade do Cansaço, né? Eu não conheço o trabalho dele, mas esse livro eu já ouvi falar bastante sobre ele, assim. E ele tem um livro também que ele desenvolve toda a partir dessa questão da dor. E ele fala que a gente tem criado uma sociedade que foge da dor, que a gente vive em meio a tantas medicações hoje em dia, as paliativas, que a gente criou uma própria forma de estar sempre analgesiado, ele fala. Então, a gente evita a dor. E aí, a partir disso, o Sandro ele faz um questionamento, que seria, a gente, nessa sociedade contemporânea, nós estamos escolhendo qual dor a gente quer sentir e também escolhendo as dores que a gente quer evitar. Então, acaba que a gente vive numa completa cegueira, uma completa anestesia mesmo em geral. Então, ele vai trazendo esses questionamentos. E aí, ele desenvolve a questão do Covid-19, que foi um período em que o mundo inteiro começou a falar-se muito sobre a dor, a pesquisar, e a palavra dor entrou muito em evidência. E não obstante, um ano depois, né, aí em 13 de julho de 2020, a Sociedade Internacional de Estudos para a Dor, depois de 40 anos, vai trazer uma nova definição do que é dor, e aí a sociedade fala que a dor é uma experiência sensível e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, real ou potencial. E nesse mesmo documento, eles vão trazer lá em notas 3 apontamentos sobre a dor. A primeira é que a dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. O segundo é que a dor é nocepção, são fenômenos diferentes. Então, a dor ela não pode ser determinada através das atividades de neurônios sensitivos, né? O terceiro ponto é que através das experiências de vida que as pessoas aprendem o que é dor. Então, logo, isso muda de sociedade, de país, enfim, cada pessoa vai ter a sua experiência que é muito particular do que entende ou não como dor. E ele fala também que, embora a dor ela cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos, né, nessa função que a gente tem, do bem-estar social e no bem-estar psicológico também. E que, mesmo se a gente está com a falta de descrição da dor, isso não incapacita tanto o ser humano ou um animal de sentir dor, né? E aí ele vai usar, nesse mesmo capítulo, ele vai usar o Arthur Danto para trazer alguns conceitos também que ele vai elaborar mais filosoficamente, mais voltado para a arte. Então ele fala assim, que o problema do corpo-mente
se resolve por meio do reconhecimento de que, enquanto personificado, ou se preferir encarnado na mente, o corpo, desculpa aí o erro, tem exatamente os mesmos atributos que a mente. Logo, a relação corpo-mente é uma relação mente-mente. Então, para que ele está falando isso, né? Então, ele vai falar assim, que a dor, ela é um atributo físico que nós sentimos, mas ela também é um efeito da mente. Então, ele vai fazer esses questionamentos. Existe uma dor sem um corpo? Tem como a gente sentir isso, né? Se a gente não pensar sobre isso, a dor é só um campo neurológico, como que é a dor dentro do campo da arte. E aí, a partir dessa colocação de Danto, ele vai falar que o corpo e a mente, eles não podem agir de modo separados. Um ali, de certa forma, valida o outro, um apoia o outro ali. E que a dor é a dádiva da vida. Então, é através da dor que a gente se sente vivo, é através da dor que o corpo se mostra presente, né? E isso, para o campo das artes, também se transforma em materialização, que é o que ele vai abordar no próximo capítulo, que é dor, arte e corpo. Nesse capítulo, ele vai trazer um pouco mais da trajetória da arte aí, com relação ao corpo, com relação às performances ali na década de 1950, em que o corpo ele entra mais em evidência e que o artista ele não está só expressando essa dor através de uma pintura, de uma gravura, né? Ele não está só externalizando, mas ele está também interiorizando, ele está usando aí ele vai usar esse conceito do Franz Pereira, que é do sujeito-objeto. Então, o corpo, ele passa a ser esse objeto, ele passa a ser essa tela em que o artista vai também, de certa forma, trazer dor, provocar dor em si mesmo, para poder gerar algo potente. E aí ele vai trazendo essas discussões ali, de vários artistas, e aí ele fala que dentro do campo da arte existem duas conceitualizações, né? Que ele exemplifica que não é só uma vestimenta que a gente coloca no corpo, então não é uma materialidade que é separada. Quando o artista, ele dentro de uma performance, ele escolhe causar a dor em si mesmo, não tem como separar a ação de causar a dor com a ação de ferir. Então, o corpo, ele vira esse corpo objeto que vai sofrer diretamente essa consequência. E aí, tudo isso, esses dois capítulos, ele traz essas conceitualizações, tanto da dor enquanto conceitos medicinais, e a dor como potência para a arte, para falar de 3 obras que ele apresenta nesse capítulo, que ele intitula A Dor do Espetar. O primeiro é essa obra que é Balanço, que é da artista Nazária Pacheco, de 99, e ela é constituída de miçanga, agulhas e acrílico, é um balanço em tamanho real. E aí, o que é mais interessante dessa obra? Você chega, né, na galeria, na exposição, tá um balanço em tamanho real. Então, o balanço, a gente tem uma memória afetiva do balanço. Então, o nosso primeiro processo automático é querer tocar, é querer sentar, querer balançar. E aí, o nosso cérebro, aí entra a nocepção, que ele entende a noção de perigo, que são as agulhas. Então, automaticamente, ele me bloqueia, ele me impede de fazer o movimento de sentar, de me balançar. Isso não vai gerar em mim uma dor física, mas gera em mim uma dor psicológica, porque eu tenho um desejo que é frustrado, que é o desejo de me sentar, de me balançar. Então, isso acaba me frustrando. Então, não é uma dor que é física, mas é uma dor psicológica. E a Nazária Pacheco, aos 2 meses de vida, ela fez uma cirurgia de lábio leporino e ela tem outras deficiências também que envolvem a questão de habilidades. Ela tem muita dificuldade em cortar, perfurar coisas, né? Porque ela tem os movimentos um pouco comprometidos. E todas as obras dela envolvem essa questão do perfurar, dessa habilidade do cortar. Então, são coisas que mas ela faz com que as deficiências, com que a dor dela seja sentida e seja mostrada de outra forma. O segundo trabalho que ele vai trazer é do Roy, e eu fiquei intrigadíssima com esse trabalho, assim, tive várias questões, várias perguntas que eu não achei respostas. É uma performance, então ele fica suspenso, né? Essas flechas são agulhas medicinais que são colocadas no corpo dele. Sobre a questão da religiosidade, porque o nome da obra é São Sebastião, né? É um santo da Igreja Católica, o Marte, então por isso também as flechas, com a questão da sexualidade
e com a questão do HIV. Ele é uma artista que vive com HIV, então ele vai trazer isso na performance dele. E o Sandro, ele fala que, para além de causar dor a si mesmo, as agulhas, ela vai gerar esse sangramento. Então, existem 2 tipos de dor nesse trabalho, que é a dor que é provocada nele, e aí ele começa a sangrar. Então, é a dor de se ver sangrando também. E eu achei curioso também nessa obra que ele troca um órgão pelo outro, né? A parte do órgão genital dele, ele coloca um coração. E é um coração de verdade, é uma dor que é física e também psicológica, ao ver o próprio sangramento, né? Ao se ver sangrando diante dos olhos de todos ali. E aí ele fecha o capítulo com a obra dele, que é uma série de fotografias em 12 partes, de 2021, mas o que eu achei interessante é que ele começa essa obra na pandemia, em 2019, e ele coloca esses cactos amarrados no corpo dele, que ele chama de transbrotar. E ele fala que foi uma maneira que ele encontrou também de estudar essa dor, essa nocepção nele mesmo, no próprio corpo. E aí vem a parte que eu interpretei de tudo isso, analisando o texto que ele traz, que ele está no Covid, numa época em que todos, de alguma forma, estávamos sentindo dor, seja ela física, seja ela psicológica, estávamos no isolamento, em que estávamos tentando sobreviver, mas também se sentir vivo, né, se existir. Então, esses cactos, eles vão dando agulhadas no corpo, né? Então, eu fico pensando também se não é uma maneira que ele estava buscando de se sentir vivo, e que ele tem buscado até hoje, que faz parte da pesquisa dele, mas também de se sentir vivo, uma vez que a dor é um estímulo para o nosso corpo, né? Como ele mesmo começa o texto dizendo que a dor é uma dádiva de estar vivo. Então, ele fico me perguntando se ele também não queria se questionar se ele realmente estava vivo em meio a todo aquele sofrimento. E aí ele termina o texto dessa forma. Tá, eu queria só fazer um comentário antes da gente passar para a segunda. A Nazaré, eu conheci a Nazaré Pacheco, e na época em que ela fazia uns trabalhos que pareciam joias. Então, sabe aquelas, antigamente que tinha aqueles bordados que punha assim na roupa e tal? Aí, quando você chegava perto, eram agulhas cirúrgicas, eram giletes, eram anzóis. Ela trabalha com muito material cirúrgico, né, por conta desse histórico pessoal, essa autobiografia, né? Então, dava uma aflição, porque você falava assim, nossa, se eu fosse abraçar essa pessoa, né? Ou então roupas que você olhava de longe, pareciam assim, uma joia, né? Aí quando você identificava, te dava essa repulsa, assim. Então, é super forte o trabalho dela. E causa eu vi mesmo. alguns, que aí eu fui pesquisar, né? Eu achei muito interessante. Tem um que é tipo uma vestimenta, assim, como se fosse um colete mesmo, que também é cheio de agulhas, assim. E esse do Cactus, eu não conhecia esses 2 artistas, outros que você mostrou. O do Cactus é o próprio Sandro, que é o autor do texto. Tá. E aí, lendo o texto, foi que eu pensei, poxa, ele começa a pesquisador em 2019, no Covid, e é uma coisa que ele bate bastante na tecla, e ele começa a desenvolver também esse trabalho paralelo na mesma época, né, em que todos nós estamos nessa questão, tentando se sentir vivos, sabe? Também não é um mecanismo dele ficar ali se agulhando, sabe? Estou vivo, meu corpo estou vivo. E pensa assim, o cactus vive na diversidade, né? Vive sem água. Então, eu acho que dá para fazer essas relações, né? Então, nós todos meio cactus na pandemia, né? Tentando sobreviver com os recursos mínimos que a gente tinha acesso, né? Então, é muito interessante, né, essa reflexão. Sebastião, eu não achei outros textos que falavam sobre. Eu fiquei bem curiosa, assim, analisando as imagens. Me fiz algumas perguntas, mas não achei respostas também. Por exemplo, coração, é um coração humano, mas como que é isso, sabe? A gente faz algumas analogias, mas não achei nada que explicasse, assim. Uhum.
Ao ser as palavras do Sandro para comparar, né? O que você achar que tem a ver para a sua dissertação, pega na bibliografia que ele... Vai atrás da bibliografia dele, né, para ver se você amplia, se você acha outras coisas que te interessam. Mas foi muito curioso, né? As escolhas que cada um fez, como tinha a ver com as pesquisas que cada um está desenvolvendo, né? Muito legal, muito boa a apresentação. Muito boa, Dulce.